Salmo de número 86. Glória a Deus. O tema escolhido está no versículo de número 12. Leremos a partir do versículo 1. A epígrafe diz: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, o livro dos Salmos, ele é subdividido em 5 títulos. O primeiro título contempla o Salmo de número 1 ao Salmo de número 41. O segundo título contempla do Salmo 42 até o Salmo 72. O terceiro título vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O quarto e penúltimo título contempla o Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto e último título vai do Salmo 107 até o Salmo 150. O Salmo de número 86, ele pertence à terceira subdivisão do livro dos Salmos. E esta terceira divisão do livro dos Salmos tem o Salmo 86 como único salmo composto pelo rei Davi. Os irmãos sabem que dos 150 salmos, Davi compôs, inspirado pelo Espírito Santo,
73 salmos, praticamente metade do inário oficial de Israel. No livro dos Salmos, o Salmo de número 86, ele figura como uma oração do rei Davi. E é interessante notarmos que neste salmo, o Salmo de número 86, Davi ele prefere utilizar o termo ou o nome divino dado a Deus, Adonai, em lugar de Iavé. Ele usa a palavra Adonai para se dirigir a Deus por pelo menos 7 vezes. O Salmo 86 é chamado de oração modelo. Serve como um modelo para as nossas orações, para as nossas preces. Visto que do versículo 1 ao versículo 7 nós temos as súplicas de Davi. Do versículo 8 ao versículo 11 nós temos a adoração de Davi. Versículos 12 e 13 nós temos a ação de graças de Davi. E do versículo 14 ao versículo 17, nós temos as petições de Davi. O Salmo 86, portanto, meus irmãos, é uma oração modelo que serve para as nossas orações, porque este salmo é baseado em 3 premissas. Primeira, a natureza divina revelada por Deus neste salmo. Isso está nos versículos 5, 10 e 15. Também a salvação concedida está no versículo 13. E por último, a necessidade humana está no versículo de número 1. O tema escolhido por nossa banda está no versículo 12, quando a expressão do salmista diz: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Digam amém, meus irmãos. Este versículo de número 12 é explanado, é explicado pelo versículo de número 13, para que aconteça conosco o que o salmista diz no versículo 12, é uma condição sine qua non que ocorra conosco o que está no versículo 13. No versículo 12 ele diz: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Mas para que com o meu coração eu louve a Deus, e o chame de Deus meu, e que eu tenha a certeza de um dia estar diante dele, glorificando-o para sempre, é preciso que ocorra comigo o que está no versículo 13. E o que é que está no versículo 13? No versículo 13 ele diz: grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. A NVI, a Nova Versão Internacional, usa a expressão: livraste a minha alma do Sheol, livraste a minha alma do Hades, livraste a minha alma do inferno, para que eu louve a Deus e o chame de meu Deus, para que eu possa dizer que um dia estarei diante dele, glorificando de eternidade em eternidade. Eu preciso ser alcançado pela misericórdia de Deus, e eu preciso ser livrado do Sheol, da mais profunda sepultura do inferno. Digam amém, meus irmãos.
O que o salmista diz no versículo 13, ele está expressando a sua experiência pessoal de salvação. Antes de ser um membro da igreja, eu devo ser um salvo. Antes de ser um diácono da igreja, eu devo ser um salvo. Antes de ser um corista, eu devo ser um salvo. Antes de ser um músico e compor na banda Som de Harmonia, os senhores e as senhoras precisam ter convicção que foram alcançados pela misericórdia de Deus e livrados da morte e da sepultura. A salvação precede a todo e qualquer status quo que tenhamos na igreja. Muito mais importante do que portar um cartão de membro e uma posição como um levita na casa do Senhor é ter o nome escrito no livro do Cordeiro, do qual nenhuma borracha pode apagar. O versículo 13 denota a experiência de salvação do salmista, para que ele dissesse: louvar-te-ei, meu Deus, e glorificarei o teu nome para sempre. Por que ele está dizendo isto? Porque o que ele está dizendo no versículo 13 aconteceu antes do versículo 12. Ele disse: porque a tua misericórdia para comigo foi grande. Meu irmão, minha irmã, saibamos todos nós que estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Lamentações de Jeremias diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Para que venha o louvor e para que possamos dizer que Deus é o nosso Deus, precisamos ser alcançados por sua misericórdia. Precisamos ser livrados da morte. A morte, meus amigos, é uma das consequências imediatas do pecado. Não digo apenas a morte física, que foi uma sentença dada por Deus ao nosso cabeça de raça lá no jardim que estava no Éden: Adão, tu és pó, e em pó te tornarás. Esta é uma sentença universal. Todos nós passaremos, se Jesus não nos arrebatar antes, passaremos pela experiência da morte física. A diferença está no destino da alma, porque a alma do salvo estará glorificando o nome de Deus para sempre. Mas a alma daquele que não é salvo não estará na presença de Deus. Gozará da morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus. É a privação eterna da graça de Deus. Todos que partem para a eternidade, sem confessar o Senhor Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, não estarão glorificando o nome dele para sempre. Mas todo aquele que confessa que Jesus é Senhor e Salvador pode passar pela experiência da morte física, mas estará diante do trono do Cordeiro, dizendo que ele é santo, santo, santo. Porque o louvor vem após a salvação. Isaías, no capítulo 61 do seu livro, ele profetizando a respeito do salmista, do Messias, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E na profecia messiânica de Isaías 61, que cumpriu-se em Jesus, conforme Lucas capítulo 4, lá diz que o Messias daria veste de louvor por espírito angustiado. Uma das coisas, amigos,
que o pecado causa em nossa vida é a angústia na alma. O Senhor e a Senhora não têm alegria, não têm prazer na vida, não têm satisfação, se não entregar a sua vida aos pés de Cristo. O Senhor e a Senhora precisam sair daqui com esta consciência. Sua vida só terá paz quando você se render a Jesus. Não é a primeira vez que o Senhor te convida à salvação, mas você resiste. Você precisa hoje render-se àquele que morreu na cruz do meio, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando você entregar a sua vida a Jesus, você deixará com Ele o espírito angustiado, mas sairá daqui com a veste de louvor. Quantos já receberam esta veste de louvor? Levante a sua mão. Sim, levante a sua mão. Esta mão lavada pelo sangue de Jesus. Tem veste de louvor aí, tem veste de louvor aí, tem veste de louvor aí. Então glorifique ao Senhor. O espírito angustiado ficou para trás. Nós temos vestes de louvor por aquele que foi ungido pelo Espírito do Senhor. A salvação, meus irmãos, de acordo com o Salmo 86, é baseada no caráter de Deus. A salvação, ela não é um empreendimento humano. A salvação, ela não é um produto comercializado por uma denominação evangélica. A salvação, ela não é o privilégio de alguns poucos, eleitos, predestinados. Não. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus. A salvação, ela não é baseada no meu caráter. A salvação é baseada no caráter de Deus, que está expresso em Jesus. E o salmista, no Salmo 86, ele traz alguns aspectos do caráter de Deus que foram manifestos em Jesus. No versículo de número 5, ele diz que Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que Jesus foi ungido por Deus, varão aprovado por Deus, o qual andou fazendo o bem. Meus amigos, Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer. Onde o diabo matou, ele trouxe vida. Onde o diabo destruiu, ele reconstruiu. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E aqui está centenas de testemunhas que foram alcançadas pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. O segundo aspecto que o salmista traz no Salmo 86 sobre o caráter de Deus em Cristo é, isso aqui é lindo, irmãos. Pronto a perdoar. Isaías, no capítulo 55 do seu livro, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amigo, não há pecado que Jesus não perdoe. Talvez o teu esposo não perdoe o teu pecado. A tua esposa não perdoe o teu pecado.
Os teus filhos não perdoem o teu pecado. Sabemos que vivemos em uma sociedade que jaz no maligno e não perdoa, ainda que todos sejam pecadores infames diante de Deus, mas não conhece o perdão. Mas você veio ao lugar certo, aqui é a casa de Deus, e aqui o Senhor te diz, por meio da sua palavra: eu estou pronto a perdoar, eu estou disposto a perdoar, eu estou à disposição para perdoar. Não há pecado que você tenha cometido que o sangue de Jesus não possa te purificar e te perdoar. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, saibam disto, pelo seu nome vos são perdoados pecados. Diz a história que o grande reformador Martinho Lutero estava no seu quarto orando, quando Satanás apareceu para ele e elencou todos os pecados que ele havia cometido. E quando o adversário acabou a lista de pecados, Martinho Lutero, ousado por Deus, disse: terminaste, acusador? E o acusador disse: sim. Ele disse: não esqueceu de nada? Não, estão aqui tudo que você cometeu. Você não é digno de ser um reformador. Você não é digno de traduzir a Bíblia dos originais para o alemão. Você não é digno de promover as 95 teses. Terminou? Terminei. Você esqueceu de uma coisa. Diz a história, a biografia, que o diabo olhou para a lista e Martinho Lutero disse: você esqueceu de 1 de João 1:7. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É de todo. O sangue de Jesus tem poder, é para todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para apagar todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder. Teólogos liberais dizem que o sangue de Jesus não tem mais poder, mas a Assembleia de Deus em Jaboatão continua dizendo, conforme a palavra: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Glorifique, 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 glorifique. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele diz que Deus é abundante em benignidade. No versículo de número 10, irmãos, está aqui, é tremendo. Eu estava meditando esta tarde neste versículo, e aqui eu já estou concluindo. Ele diz que Deus é grande, e que a grandeza de Deus é manifesta por suas obras. Aí ele conclui o versículo dizendo: só tu és Deus. E eu estava pensando, meu evangelista, eu poderia aqui elencar, à luz da palavra de Deus, todas as obras da criação que mostram que Deus é grande. Mas quando eu estava orando sobre este texto, o Espírito Santo trouxe à minha mente que a maior expressão da grandeza de Deus foi quando Ele, na pessoa do seu Filho, humilhou-se. Deus se revelou, me permita a expressão, mais grande, quando Ele assumiu a nossa natureza. Quando Ele, Criador de todas as coisas, se submeteu a se tornar um feto no ventre de Maria. Quando Ele dependeu do leite materno que Ele mesmo criou. Quando Ele, que passeia no universo e conta a palmos a extensão do espaço sideral, aceitou ser ensinado a andar.
Quando ele, a quem pertence toda a sabedoria, aceitou ir para uma escola, sentar e aprender o hebraico e escrever. Quando ele condescendeu à nossa natureza, chorou, sentiu fome, sentiu sede, cansou. Deus não cansa, mas como homem, ele cansou, foi abandonado. Certa vez ele olhou para os discípulos e disse: vocês querem ir também? Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E ele se humilhou ainda mais, quando admitiu que um pecador infame colocasse uma coroa de espinhos na sua cabeça e dissesse: salve, rei dos judeus. Quando vendaram os seus olhos e bateram e disseram: profetiza quem bateu. Quando ele foi pregado na cruz, derramou o seu sangue até a última gota, clamou na cruz, como o Salmo 34, tenho sede. E o Deus que abriu a rocha em Meribá e deu água para Israel, não lhe respondeu. Silêncio nos céus. Quando ele experimentou o nosso preço, a nossa morte, foi colocado num sepulcro que nem ele era o dono, um sepulcro emprestado, humilhou-se até a morte. Ali, quanto mais humilhado, mais grande ele ficava. Mas no terceiro dia, no terceiro dia, ainda de madrugada, me parece, evangelista, que Deus estava com pressa. Não esperou nem dar meio-dia. De madrugada, Deus chama um anjo: vem cá, anjo. Pois não, Jeová. Vá lá naquele túmulo de José de Arimateia e deu um pontapé naquela pedra ali. O anjo desceu, chegou na pedra, tirou a pedra, arrancou o selo de Pilatos. E o Espírito desceu naquele túmulo, foi nas narinas de Jesus e soprou de volta a vida. E Jesus, como Adão, abriu os olhos, levantou-se, e hoje ele está aqui esta noite. Eu sinto Jesus aqui esta noite. Eu sei que Jesus está aqui esta noite. Eu sei que Jesus está no nosso meio esta noite. O homem que tem as mãos furadas pelos pregos da cruz, mas venceu a morte, está ressurreto, vivo, e está aqui como leão da tribo de Judá. Por último, meus irmãos, ele é, versículo 15, cheio de compaixão. Ele é piedoso e misericordioso. Ele é gracioso. Eu estava pensando sobre a expressão Deus é gracioso. E eu pensei, isto aqui significa que Deus é cheio da graça, né? Não. Significa que Deus é empático. Deus é simpático. É difícil a gente conceber um Deus que ri, mas Jesus sorri, porque a palavra graça significa sorriso. Significa que quando eu estou desesperado e eu olho para Ele, Ele está olhando para mim e sorrindo. Por que o desespero?
se eu sou o teu recurso, se eu sou o teu refúgio, se eu sou a tua fortaleza, se eu sou uma porta aberta, se eu sou uma rocha que não se abala, se eu sou torre alta, se o meu nome é torre forte, por que estás chorando? Por que estás aflito? Se eu tenho controle, se eu tenho cetro, se eu tenho a caneta que assina e ninguém pode apagar, se eu abato exaltado, se eu exalto humilhado, se eu empobreço, se eu enriqueço, se eu faço descer a tumba, mas eu faço subir dela, por que o desespero? Ele diz também que Deus é rico em amor. Meu amigo, você precisa experimentar o amor de Deus. Não é o amor de um homem, não é o amor de uma mulher, é o amor de Deus, na pessoa do seu Filho. Amigo, até quando tu rejeitarás o amor de Deus? Hoje, o Senhor te chama à presença dEle. Eu te amo tanto, mas você tem dado as costas para a minha demonstração de amor. Até quando, amigo? Até quando você vai resistir cada declaração de amor de Deus por você na pessoa do seu Filho? Por último, o salmista diz que Ele é grande em fidelidade. Se tem algo que nós podemos esperar de Deus, é confiança absoluta. Deus não mente, Deus não decepciona, Deus não engana, Deus não ilude, Deus não desampara, Deus não despreza, Deus não menospreza. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus é fiel. Diga: Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel. Diga para ele: você pode confiar, você pode crer, continue confiando, porque Ele é fiel. Onde está a primeira vida para Jesus? Meu amigo, minha amiga, onde estás? Onde estás? Onde estás? Alma abatida, onde estás? Que andas angustiado pelo peso do pecado, onde estás? O Salvador te convida, vem a Jesus. O Salvador te chama, vem a Jesus. O Mestre está aqui e chama-te, vem. Onde está uma primeira vida, uma primeira pessoa? Você pode estar na galeria, não se envergonhe, não se acanhe. Ao seu lado há um irmão, há uma irmã que está ansioso para que você levante a mão e ele possa vir à frente com você. Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira alma para o Senhor? Se há, venha, em nome de Jesus. Ele é poderoso para salvar a tua alma.